Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Eu tenho dito que o Pai Nosso não foi feito para repetirmos diversas vezes o Pai Nosso. O Pai Nosso foi feito para que vivamos o Pai Nosso. Não é mais importante do que rezá-lo, é vivê-lo. Eu lembro que no primeiro dia eu ensinei, a gente corrigiu aqui a maneira de orar das pessoas. Jesus, ele ensinou que quando orássemos, nós não devíamos orar para nos aparecer. Quando orássemos, devíamos fechar a porta do nosso quarto, ou seja, não deixar que nada externo, tudo que estivesse acontecendo ao redor, atrapalhasse o nosso momento de comunhão com Deus. E não usássemos de vãs repetições. Eu já estou falando isso aqui já há uns 2 meses. Deus não gosta de repetição. Aprendemos que a gente cresceu achando assim, né? Aprendemos assim, que quanto mais repetíssemos, por exemplo, o Pai Nosso, ou uma outra reza, seríamos atendidos por Deus, e aprendemos agora que Deus não gosta disso. Nem você gosta e nem eu gosto de repetição. Se você comer a mesma coisa todo dia durante 1 ano, uma hora você vai enjoar. Assistir o mesmo filme 1000 vezes, você não vai aguentar ver mais. Então Deus também não gosta de repetição. Eu já venho falando isso aqui há alguns dias. E aí eu entrei na oração mesmo, né? Comecei falando sobre o Pai, a figura do Pai, porque Pai é aquele que gera um filho. E para ser filho de Deus, eu tenho que aceitar Jesus como Salvador. Eu falei que às vezes a pessoa chama Deus de Pai, mas não é filho dele ainda, porque filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Só quem recebeu Jesus realmente é filho. Não recebeu, não é filho ainda. E é importante você ser filho de Deus. Se não recebeu Jesus ainda, você precisa receber para se tornar filho. Pastor, não recebi Jesus ainda. Então você ainda é criatura, não é filho de Deus. Mas é fácil tornar-se filho. Se você desejar aceitar Jesus, pronto, você fica filho de Deus. Recebeu Jesus, você se torna filho. É só ficar firme com ele. Eu falei sobre essa parte já do Pai. Pai nosso, se ele é nosso Pai, logo nós somos todos irmãos, né? E eu falei da importância de vivermos como irmãos. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. Os irmãos têm que viver em comunhão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Falei que nós santificamos o nome de Jesus quando damos bom testemunho dele, né? Se as pessoas lá fora me veem como homem de Deus, como pessoa de Deus, eu estou dando bom testemunho, eu estou santificando o nome de Jesus. Se eu não faço assim, eu não estou santificando o nome de Jesus, e eu preciso fazê-lo, eu preciso santificar o nome de Jesus. Quando a sunamita viu Eliseu passando, eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Olha o Eliseu santificando o nome do Senhor aí. Ele mostrou ser um homem de Deus. É assim que a gente tem que fazer também. Aí eu comecei a falar sobre o reino. Venha o teu reino. No primeiro dia eu falei sobre as regras do reino, né? A parábola da semente. Jesus ele diz, o reino de Deus é assim. Falei que na sua casa quem reina é você, quem manda é você. Mas no reino de Deus quem manda é Deus. Muita gente não consegue ficar na igreja por causa disso, porque não suporta o reino. O reino, peraí, não nasci para ser mandado não. Pois é, mas o reino é assim. Deus manda e nós obedecemos. Isso é o reino de Deus. O reino é dele, quem manda é ele. Na sua casa você reina, você faz do jeito que você quer. Eu até brinquei aqui, se você quiser botar a roupa dentro da geladeira, é problema teu. A casa é tua, ninguém vai brigar contigo. Você manda lá. Mas no reino de Deus, aí quem manda é Deus. E nós estamos aqui para obedecer aquilo que Deus manda, aquilo que o nosso Deus manda fazer. Falei primeiro então sobre as regras do reino. Ele estabelece as regras. O reino de Deus, ele é desse jeito, né? Deus manda orar por quem te persegue. Pastor, mas isso é loucura, mas é o reino, fazer o quê? Deus mandou orar por quem está te perseguindo. Pastor, mas lá no mundo eu ia atrás dele e perseguir ele também. Não, mas no reino é diferente, o reino é assim. Você começa a entender que é assim. Mas no reino eu me vingava, pastor. A pessoa fazia um negócio comigo, eu ia lá e resolvia com ele. Mas no reino a vingança pertence a Deus, é diferente. Nós precisamos nos encaixar no reino de Deus. O reino não vai mudar por minha causa, eu é que tenho que mudar. Eu que tenho que me encaixar no reino, né? Semana passada eu falei que Jesus, ele dizia, ele mandava os discípulos dele e falava, onde vocês chegarem, vocês vão dizer, o reino de Deus chegou aqui. Limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios. Eu falei que o reino de Deus é todo esse mover de Deus, expulsando o demônio, libertando as pessoas. Isso é o reino de Deus também.
Quando pessoas estão sendo libertas, quando pessoas estão sendo curadas, é o reino se manifestando. É Jesus dizendo, olha, até então quem reinava era o demônio, mas agora quem reina sou eu. Isso é o reino de Deus. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo abençoadas. Né? Por exemplo, em Atos 16, a Bíblia diz que tinha uma moça na cidade, quando Paulo chegou lá, e a moça adivinhava. Tinha um demônio nela, um espírito de adivinhação. Ela adivinhava as coisas para as pessoas, e as pessoas ganhavam dinheiro com ela. E aí o Paulo foi, expulsou o demônio, a moça não adivinhava mais nada, e as pessoas começaram a perder dinheiro, não tinha mais lucro. A moça não adivinhava mais nada. Por quê? Porque o demônio saiu daquela moça. Isso é o reino de Deus. Quem reinava no corpo dela era um espírito de adivinhação. Agora quem reina é Jesus. Acabou aquela história de adivinhação. Agora é Jesus que estava reinando. Amém, Jesus? O reino é isso. Quem reina, em Marcos capítulo 5, na história do Gadareno, o demônio levava o rapaz para o cemitério, andava sem roupa, no meio do cemitério, né? E agredindo as pessoas que passavam, se ferindo com pedras, não podia viver com a família dele. Quem reinava nele? Uma legião de demônios, a Bíblia diz. Mas aí Jesus manda o demônio sai, o rapaz fica bom em perfeito juízo. Ou seja, Jesus estava dizendo, até aqui quem reinava era o demônio, agora quem reina sou eu. Quando Jesus entra, é ele que começa a reinar. O reino de Deus está sendo estabelecido. Quando nós chegamos em um lugar, nós temos que declarar, o reino de Deus chegou aqui. O demônio que reinava não reina mais. Ah, mas nesse lugar aqui quem mandava era Satanás, agora quem manda é Jesus. E quando a gente vai falar do reino, irmão, vou dizer a verdade, se a gente for ficar falando, eu vou falar meses e meses sobre o reino de Deus, porque é um assunto muito amplo para se falar, muito extenso para se falar. Então eu quero deixar uma ideia para você do que é o reino, e você vai então lendo a Bíblia, você vai pesquisando, você vai se envolvendo, né? Para não ficar muito extenso também o nosso estudo, não ficar falando muito tempo sobre o reino de Deus. Mas eu quero só deixar uma ideia para você. Porque a gente sempre orava, Senhor, né, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino. Você durante muito tempo pediu para vir o reino e nem sabia o que era. É igual você convidar na sua casa alguém que você não sabe quem é. Você convida para a sua casa alguém que você nunca viu? Imagina, você convida uma pessoa, aí ele vai, entra e mata você, entra e mata a tua família toda. Tu não sabe quem é? Já pensou, você convida um assassino para dentro da tua casa, você não sabe quem é a pessoa? Não sei quem é não, pastor, mas convidei para ir na minha casa, preparei uma janta para ele, vai jantar lá em casa. Tu não sabe quem é. Vai que é um bandido perigoso. Entra, mata você, sua família, assassina todo mundo, e você fala, pois é, você pediu para vir uma coisa que você nem sabia o que era. Vem o teu reino. Bom, se é o reino de Deus, deve ser uma coisa boa, é coisa boa, mas o que é o reino? Então a gente está aprendendo aos pouquinhos aqui. Você vai ver, irmãos, que em alguns momentos perguntaram para Jesus, onde é que é o reino de Deus e tal? Jesus falou, olha, o reino de Deus ele não vem com aparência visível. O reino de Deus, ele está entre vós. O reino de Deus já está no meio de vós. Em algum momento, ele deixa a entender que o reino é ele mesmo, reinando dentro de nós. Se Jesus está dentro de mim, o reino está dentro de mim. Mas em alguns momentos também, é isso que eu quero falar aqui hoje, em que Jesus ele coloca o reino como sendo a volta dele. Ele volta para nos levar, e aí tem gente que não vai entrar no céu. Então a gente está pedindo o reino, vem o teu reino. Em alguns momentos, Jesus ele cita o reino como sendo também o céu. E ele diz que pessoas não vão entrar no reino, ou seja, não vão entrar no céu. Será que todos vão fazer parte? Todos vão entrar? Não, a Bíblia diz que há pessoas que vão ficar fora do reino de Deus. E aí Jesus está falando do reino como sendo o céu também. E aí? Fala assim para o seu irmão, você vai entrar no céu, irmãos? Quem vai entrar no céu, diga amém. Mas fraquinho assim, você vai para o céu da boca do leão. Quem vai para o céu, diga amém, Jesus. Porque, irmãos, olha, os sinais da volta de Jesus estão aí. A Bíblia diz que haveriam rumores de guerras. Estão aí os rumores de guerra. Haveriam doenças terríveis. Estão aí as doenças. Todo dia surge uma doença nova, chikungunya e tal, vaca louca. Todo dia tem uma doença nova. Jesus disse que o amor das pessoas se esfriaria. Hoje a pessoa mata o outro por nada. Tem gente que mata o outro de graça. O amor se esfriou. Já vi uma vez um camarada matar o outro por causa de um vidrinho de carro, de espelho de carro, retrovisor de carro. Esbarrou um retrovisor do carro no outro, quebrou o vidrozinho que custava R$5. O camarada ia pagar os R$5, o outro não quis, deu um tiro nele e matou ele. Por causa de R$5, matou um ser humano. O amor se esfriou. Você vê pessoas
O ser humano não se importa mais com o outro, com o seu próximo, né? Jesus falou sobre isso. Quando você olha a palavra, você olha o jornal, parece que, né? 2000 anos se passaram, mas a palavra ela é toda atual. Porque tudo aquilo que Jesus falou está se cumprindo. Ele disse que ele ia voltar para buscar a sua igreja. Amém, Jesus? Para nos arrebatar, para nos levar para o céu. Então, o reino de Deus também, em alguns momentos, Jesus deixa claro que o reino é isso. Ele voltando e levando a sua igreja para estar no céu com ele. Você está pronto para isso? Aí a gente reza durante vários dias, Senhor, venha o teu reino, pedindo a volta de Jesus. Mas você está preparado para a volta de Jesus? Se ele voltar agora para te levar, se ele voltar agora para levar a igreja, pastor, como é que vai ser esse negócio da volta de Jesus? Deixa eu lhe explicar. Vai ser como se um grande imã, é só para você entender, estivesse sobre nós. Você sabe que o imã só atrai aquilo que tem a ver com ele. Você já viu, por exemplo, um imã, você já viu um imã atrair folha de papel? Um imã atrai pano, madeira, porque não tem nada a ver com ele, não atrai. Agora o imã atrai prego, o imã atrai moeda, aquilo que é ferro, né? O imã só vai atrair aquilo que tiver a ver com ele. Então é como se um gigantesco imã estivesse no céu e vai começar a puxar tudo aquilo que tem a ver com ele. Se você tem a ver com ele, você sobe. Se você não tem a ver com ele, não sobe. Jesus só vai levar para o céu aquele que tem a ver com ele. Fala aí para você, irmão, você tem algo a ver com Jesus? É um exemplo mais simples, né? Porque a Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens. Num abrir e fechar de olhos, mas vai ser muito rápido. Você pensou que não, já veio, já levou a igreja. E alguns vão ficar. Não vão subir com Jesus. Mas vai ser rápido, pastor. Mas dá tempo de eu me consertar. Se eu estiver todo torto, eu me conserto rapidinho, vou ali no canto, faço uma... Não vai dar tempo não, porque a Bíblia diz que é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem, vai ser muito rápido. Pode ser que você esteja na sua casa assistindo televisão, de repente você vai ver a notícia, olha, milhares de pessoas desapareceram no mundo inteiro, e tinha um carro andando lá na Cristiano Machado, de repente o motorista sumiu e o carro bateu, e muitos motoristas desapareceram, e tinha um avião que estava indo, sei lá para a África, e de repente o piloto do avião sumiu, o avião caiu, e tinha lá o metrô lá de Belo Horizonte e tal, e o metrô já ia, de repente o piloto do metrô sumiu, e o metrô perdeu o controle, e muitas pessoas estavam dentro, morreram, e você, imagina você assistindo isso na televisão. Digo mais, tomara que você não assista isso na televisão. Por quê, pastor? Por que você não deve assistir isso na televisão? Porque se você assistir, é porque você ficou aqui. Milhares de pessoas desapareceram e você ficou. Você está vendo na televisão? Eu não quero ver isso na televisão, não. Eu quero já estar no céu com Jesus. Quando ele vier arrebatar a igreja, eu subo com ele. A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens e vai nos levar para estar com ele. Vai nos sugar assim. E de repente você está aqui, de repente você não está mais. Você precisa estar pronto para a volta de Jesus. Então, irmãos, também quando eu peço, venha o teu reino, eu estou pedindo para Jesus voltar para levar a igreja dele. E as pessoas, todo dia, Deus, venha o teu reino, e você não sabe nem o que é isso. Você está pronto para a vinda do reino? E se o reino vier hoje? Ah, pastor, pode ser que Jesus demore a voltar, sim. Mas pode ser que você não demore a partir. Se você morrer hoje, o reino de Deus veio para você, acabou para você. Você está pronto realmente para o reino de Deus, quando o reino de Deus vier? Você percebe como é que a oração do Pai Nosso é muito mais do que rezar? A pessoa pode rezar 1 milhão de Pai Nossos e Jesus volta e ela fica aqui. Você está pedindo para o reino vir. Senhor, venha o teu reino, sim. Mas você está preparado para quando o reino vier? Você está pronto para o reino de Deus, de verdade? Porque o reino também, como eu disse, é também a volta de Jesus. E a Bíblia diz que alguns vão ficar de fora. Eu queria ver com você uma lista que a Bíblia fala de pessoas que não vão entrar no reino. Olha que coisa séria. Abre comigo então em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 9. 1 Coríntios 6, verso 9. O apóstolo Paulo faz aqui uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Olha que coisa séria. Não, pastor, qualquer um entra. Não é assim não, o reino não é bagunça. Qualquer um entra na tua casa? Tua casa é bagunça? Quem quiser entra lá? Não.
Então no reino de Deus também não é bagunça, não. Você acha o quê? Que na sua casa não tem bagunça e no reino é bagunçado? A pessoa entra de qualquer jeito no céu? Não, pastor, que é isso? Todo mundo vai para o céu. Não é assim não, meu amigo. Se na sua casa tem regra, se até no inferno tem regra, você acha que no reino de Deus não vai ter regra? Tem. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí. 1 Coríntios 6, verso 9. Diz assim, ó. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o quê? Herdar o quê, irmãos? O reino de Deus. Estamos falando sobre o reino de Deus. Os injustos não vão herdar o reino de Deus, não vão entrar nele. Você tem sido uma pessoa justa? Fala aí para você, irmão, você tem sido justo? Porque o injusto não vai entrar no reino, então tem que ser justo. Quando a gente fala de justo na Bíblia, geralmente justo é aquele que anda de acordo com a palavra, né? Mas também eu tenho que tomar cuidado com a injustiça, porque uma das bases do reino é a justiça. Há um texto onde a palavra diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma das bases do reino de Deus é a justiça, porque Deus é justo. Então, se eu for injusto, eu não entro no reino. Ah, pastor, eu tenho um empregado e na verdade, o salário dele era para eu pagar, vou dar um exemplo, para eu pagar para ele R$1.000, um exemplo. Mas aí eu pago a ele só metade, aí ele é bobinho, e aí eu fico enrolando ele, dou só, isso é injusto. Amém, Jesus? Não vai herdar o reino, porque está sendo injusto. Dá aquilo que é justo para a pessoa. Eu lembro uma vez um patrão que eu tinha, que ele já pagava um salário pequeno, e na hora do pagamento você tinha que ficar de olho nele, que ele te roubava. Na hora do pagamento, você tinha que ficar esperto. Entrou na sala de pagamento, você entra de olho nele. E fica de olho nas contas que ele está fazendo. Aí um dia eu percebi, esse camarada está me roubando. Ó, está faltando. Ei, é mesmo, né? Desculpa, está faltando aqui. Ele sabia que estava faltando. Mas tipo assim, vai que cola, né? Me lembro uma vez uma moça que começou a trabalhar lá, e ele fez o pagamento dela errado. Na hora de pagar a moça, ele tirou uma parte do dinheiro dela. E ela percebeu e falou com ele, poxa, patrão, está faltando dinheiro aqui do meu pagamento. E aí ele disse para a moça, eu estava perto, estava do lado, e disse assim, poxa, moça, você vai brigar por causa de R$30? Olha que coisa. Você vai brigar, ué, mas se é direito dela, ele estava roubando R$30 dela e reclamando porque ela estava, né, fazendo valer o direito. Não, peraí, mas os R$30 são meus, eu trabalhei por eles. Na hora ela percebeu que ele estava pagando errado. Você vai brigar por causa de R$30, moço? Tipo assim, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Ou seja, além de te pagar pouco, ainda te tira o pouco que você tem. Está sendo justo? Não. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Tem que ser justo. Aí ele vai. Olha o verso 10. Aí ele abre um leque aqui, ele vai falando, olha, não erreis. Deus não quer que você erra. Quer que você acerta. Ó, nem os devassos. Ele já falou aqui que os injustos não vão herdar. Aí ele continua a lista. Não erreis, nem os devassos vão herdar o reino de Deus. Pastor, o que é uma pessoa devassa? Devassa é a mesma coisa que imoral. Devassidão é o mesmo que imoralidade. Uma pessoa descarada. Vamos botar no português claro, assim, uma pessoa sem vergonha. Uma pessoa que não tem moralidade. O normal é todo mundo andar de roupa. Vamos botar assim, tá todo mundo vestido aqui, né? O imoral é quem andar pelado lá fora. Aí ele anda sem roupa, mostrando a roupa para todo mundo, mostrando o corpo para todo mundo e tal. Isso é imoralidade. O imoral não vai herdar o reino de Deus. Ele é contrário a tudo aquilo que é decente. Ele é contrário a tudo aquilo que é certo. Vamos botar assim. Tudo aquilo que é correto, ele é contrário. Ele é imoral. Ele é devasso. Ele não tem limite, irmão. O português, claro, é sem vergonha mesmo. Vamos botar assim. O devasso não vai herdar. Tem até uma bebida com o nome de devassa, né? Coisa triste, né? A devassa. E as pessoas vão beber lá a devassa. Aqueles que são devassos vão beber. Aqueles que não têm limite vão beber. Aqueles que não têm pudor vão beber. Aqueles que não têm vergonha de fazer, desculpa a expressão, se relacionar sexualmente em praça pública, na frente de todo mundo. Isso é devassidão. Pessoa que não tem pudor, não tem limite, né? Está sujeita a tirar as roupas na frente de uma câmera, não tem esse negócio.
né? Eu vi esses dias uma moça reclamando na internet que a censura estava censurando ela, que ela queria ficar nua na internet e não podia. Ela reclamando que ela queria ficar nua, mostrar o corpo para todo mundo na internet, e a internet não deixou, censurou o vídeo dela. Ela reclamando, pô, por que não deixa? Isso é devassidão. Seu corpo é para ser mostrado para o seu esposo, para sua esposa. Amém, Jesus? Ele é que tem que ver, ela é que tem que ver, não é ficar mostrando para todo mundo. Andar sem roupa na rua, isso é devassidão também. Não vai herdar o reino de Deus. Ele vai citando, ele abre uma lista grande, ó. Nem os devassos, ó, nem os idólatras. Aqui, a palavra idólatra aqui, né, no original, ela dá o sentido de quem quer sempre mais, nunca se farta. Quer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, nunca se farta, nunca se sacia. Por exemplo, a Bíblia diz que não é pecado ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quanto mais tem, mais quer, e você vai. Não é pecado ter dinheiro, o problema é aquele que, né, é igual Judas, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. Mas você sabe que idolatria também é adorar aos ídolos, é adorar as imagens. Veja, ele está dizendo que os idólatras não herdarão o reino de Deus, irmãos. E muitos de nós talvez fomos ensinados assim, a adorar as imagens, que as imagens tinham poder para nos ajudar, e não tem. Que as imagens, elas tinham o poder de fazer algo por nós, não tem. Dá uma paradinha aí, abre comigo no Salmo de número 115, que é conhecido nosso. Abre lá, 115, rapidinho. Deixa marcadinho aí e dá um pulo lá. Salmo 115. O verso 1 diz assim. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ao verso 4, ele começa a falar sobre os ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Olha o verso de número 5. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta, eles não falam. Verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ele traça aqui, o salmista, uma diferença entre o nosso Deus e os ídolos. Enquanto o nosso Deus, ele tem todo o poder nas mãos, ele faz tudo o que lhe agrada, ele é poderoso para curar você, ele é poderoso para libertar você, para arrancar o vício de sobre a sua vida, os ídolos não podem fazer nada. São de prata, são de ouro, são até bonitos. Ouro e prata, né? Bonitos até, brilham até. Porém, tem boca, como ele disse aqui, mas não fala. Tem ouvidos, mas não podem te ouvir. Tem nariz, mas não pode te cheirar. Tem mão, mas não pode te tocar. Então não pode fazer nada por você. O profeta Jeremias, ele chega a dizer que essa palavra, eu lembro quando eu comecei na igreja, me ajudou bastante. E o profeta diz que o homem vai no mato, corta uma árvore, traz essa árvore para casa, ele vai ali cortando aquela árvore, entalhando aquela árvore, até dar uma forma, a forma que ele quer, a forma de um homem, a forma de alguém, se prostra diante daquela árvore que ele mesmo cortou no mato e diz que aquilo ali é o Deus dele agora. Olha que coisa séria. Eu fui no mato, cortei uma árvore. Daquela árvore eu fiz uma imagem. Aí eu me prostro diante da imagem que eu mesmo cortei e digo que agora aquela imagem é o meu Deus. O que ela pode fazer por mim? Não fui eu que fui lá no mato e cortei? Nem evitar ser cortada ela pôde, né? Que eu fui lá e meti o machado nela. Que poder que ela tem para me ajudar? Nenhum. Então, uma coisa que entristece muito o coração de Deus, irmãos, é quando eu tiro a glória dele e dou para uma imagem, por exemplo. Me lembro uma vez no noticiário que uma senhora, ela estava em casa e tal, e um ladrão foi na casa dela e deu alguns tiros. E os tiros não a atingiram.
E ela então apresentou uma imagem que ela tinha e disse assim, olha, foi por essa imagem aqui que eu recebi o livramento, por causa dessa imagem aqui, o tiro não me pegou. Você sabe que não foi. Quem é que livrou aquela mulher? Foi Deus que livrou. É claro que é o inimigo que cega a pessoa, mas a pessoa acha que a imagem que ela tem em casa vai guardá-la, quando não guarda. E a palavra você leu aqui, falando sobre o que é idolatria. Você adorar o ídolo, você venerar o ídolo, você achar que o ídolo tem algum poder, você possuir um ídolo, tudo isso é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras ficarão de fora. A Bíblia chega a dizer assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você não tem que ter ídolo na sua casa. Por quê? Porque você está pegando o Deus Todo-Poderoso, comparando com uma madeira, comparando com vidro, né? Comparando com plástico. Não, o nosso Deus é todo-poderoso, amém, Jesus? Você não pode comparar o Deus Todo-Poderoso que criou tudo que você vê e que criou o sol com tudo. Você vai comparar Deus com uma madeira? Né? Não, você não pode comparar Deus. Deus não aceita esse tipo de comparação. Você está diminuindo Deus, dizendo que Deus... Não. Então a idolatria entristece o coração de Deus profundamente. Por que você vê que inserida na oração do Pai Nosso, eu tenho que falar isso para você? Quantas das vezes talvez você e eu lá atrás, antes de eu conhecer Jesus, rezávamos o Pai Nosso diante de ídolos, diante de imagens, achando que aquelas imagens poderiam fazer algo por nós. Pastor, mas eu tenho muita fé. O que adianta a fé em alguém que não pode fazer nada por você? Você leu aqui comigo. Tem pés, mas não pode andar. Tem mão, mas não pode lhe tocar. Então eu não tenho que adorar aos ídolos. Amém, povo de Deus? Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo? Porque eles não podem fazer nada por mim. Aí tem uma coisa mais séria ainda. Além dele não poder fazer nada por mim, tem algo ainda mais sério. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que as pessoas sacrificam aos ídolos, na verdade elas sacrificam aos demônios. Então, se a pessoa faz algo pelo ídolo, na verdade ela está fazendo para quem? Para o demônio. É triste isso, mas é verdade. A pessoa às vezes está fazendo algo que ela acha que está fazendo para Deus, mas não está. Se ela faz algo para a imagem, para o ídolo, na verdade ela está fazendo para o demônio. Não está fazendo para Deus. E aí ela vai ter problemas. Porque é como se o demônio ficasse do lado recebendo aquela adoração para ele. A pessoa vai lá para oferecer algo para a imagem e o demônio fica do lado. É como se o demônio dissesse, olha, essa adoração é para mim. E o demônio está pegando a adoração. Porque o Paulo disse que aquilo que as pessoas sacrificam, na verdade, sacrificam aos demônios. É uma coisa séria. Então Deus não quer que você viva na idolatria. Amém, povo de Deus? O nosso Deus não é uma imagem. O nosso Deus não é feito de barro. Não. Ele é muito poderoso. Ele não aceita essa comparação. Então, ele está dizendo aqui que os idólatras vão ficar de fora. Olha que coisa séria. Eu lembro, quando faço o curso de batismo, sempre que eu fazia o curso, atualmente eu não estou fazendo, quem faz são os irmãos, eu sempre falava sobre idolatria nos cursos de batismo, que algumas pessoas ainda têm nas suas casas os ídolos. Não, pastor, eu tenho ainda um ídolo na minha casa, tem uma imagem assim na minha casa, tem uma imagem assim. E às vezes aquela imagem está trazendo mal para a sua casa também. Ah, pastor, mas não é meu, é da minha família. Aí você unge, então, faz uma unção lá, né? Não é seu, você não pode tirar, né? Eu lembro que uma vez eu até perguntei a uma senhora no curso de batismo, eu falei, irmã, alguém aqui tem imagem ainda na sua casa, tem ídolos na sua casa? Ela era uma senhora muito fortona assim, ela disse assim, pastor, na minha casa não tem não, meu marido tinha uns lá, mas eu dei uma surra nele e quebrei aquelas imagens tudo. Assim mesmo, ela falou, falei, Sara, errou 2 vezes. Mano. Primeiro que bateu no marido, não pode bater no marido, poxa. Segundo que não adianta você quebrar o ídolo, porque a pessoa compra outro e adora no outro lugar. O ídolo tem que sair do coração da pessoa, né? Não adianta você quebrar, vai até fazer raiva na pessoa, não vai adiantar que não vai converter a pessoa. Você tem que ajudar a pessoa a se desprender do ídolo no coração. Vou lhe dar um exemplo. Lembro um rapaz que ele aceitou Jesus e a mãe dele ainda estava presa às imagens, ainda adorava os ídolos. E ele falou com Deus, Deus, como é que eu vou fazer para minha mãe
largar as imagens, porque está errado, a Bíblia diz que está errado. Eu não posso comparar o Deus Todo-Poderoso com uma imagem de ouro, de prata. Como é que eu faço, Senhor? Deus falou para ele, ensina a verdade para ela. Ele foi e ensinou. Falou, mãe, é assim, 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 assim. Ela ficou braba com ele. Agora tu vem me ensinar? Nasceu ontem, quer me ensinar? Eu te botei no mundo, troquei tuas fraldas, tu vem querer me ensinar agora. Ficou braba com ele ainda. Aí ele foi e falou com Deus. Deus, eu falei com ela, mas ela, né? Não gostou não. Aí Deus falou para ele, faz o seguinte, então só ora por ela. Ele começou a orar pela mãe dele. E ela era muito apegada àquelas imagens que ela tinha dentro de casa. Você acredita que um dia ela teve um sonho que aquelas imagens, uma daquelas imagens que ela tanto adorava, estava agarrando no pescoço dela e enforcando ela de noite? Ela acordou sufocada de madrugada. E quem estava enforcando? Justamente a imagem que ela adorava. Ela acordou e estava realmente sendo sufocada, quase que morreu. No outro dia, à noite também, ela teve um sonho que aquelas imagens estavam chicoteando ela. Ela estava com as costas abertas e aquela imagem que ela tanto adorava chicoteava as costas dela com um chicote na mão, as costas dela abertas. Ela acordou gritando, ai, minhas costas, minhas costas. Ela começou a entender, peraí, eu acho que isso aí não é de Deus, não. Eu não tenho que ter isso, não. A palavra diz para eu me guardar dos ídolos, então eu vou me guardar. E ela largou aquilo ali e veio para Jesus. Diga graças a Deus, irmão. O reino de Deus, a Bíblia está dizendo, ficarão de fora os idólatras. Olha que coisa séria. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Nós não podemos comparar o nosso Deus com uma imagem. Amém, Jesus? Não temos que fazer imagem. Não. O nosso Deus, sim, é o Deus todo poderoso. Você não precisa de imagem alguma. Você não precisa ficar carregando, não. Até porque elas nada poderão fazer por você. Mas Jesus, se você clamar, Ele pode te atender. Jesus, se você clamar, Ele pode te ajudar. Seja a hora que você clamar, seja o momento que você buscar, Ele te ajuda. Diga graças a Deus, irmão. Volta lá então para Coríntios, para a gente dar continuidade aqui. O texto que eu comecei a falar. 1 Coríntios 6, o verso 10. Ele continua. Não erreis, nem os devassos, falei que os devassos são aquelas pessoas imorais que não têm limite, nem os idólatras, cuidado com os ídolos, nem os adúlteros, olha, a lista vai crescendo, irmão, nem os adúlteros, aquele que tem a sua esposa, que tem o seu compromisso, mas também tem outra lá fora, tem alguém fora do seu casamento, não vai herdar o reino de Deus. Olha que coisa séria. Então a pessoa está pedindo, Jesus, vem o teu reino, mas se a pessoa estiver nessa prática, você percebe como é que é sério? A pessoa ora e não sabe o que está orando, o que está pedindo? O reino não é brincadeira. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Nem os efeminados. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Fez homem e fez mulher. Acabou. Um homem nunca vai ser uma mulher nunca vai ser um homem. Pode fazer cirurgia, pode fazer o que for, não vai mudar o que Deus fez, é do jeito que Deus fez. E os efeminados está dizendo aqui, também não herdarão, está escrito na palavra, não vão herdar o reino de Deus. Deus criou o homem para ser homem, amém, Jesus? A mulher para ser mulher. O demônio quer torcer isso, o demônio quer mudar isso. Eu até preguei aqui, não preguei aqui, preguei no rádio, sobre a nossa identidade. O demônio, se ele conseguir trocar a identidade da pessoa, ele acaba com a pessoa. É tudo que o diabo quer fazer, trocar a identidade. Não, o homem é homem e nunca vai deixar de ser. Então, os efeminados, nem os sodomitas, a Bíblia diz que lá em Sodoma, né, a cidade inclusive foi destruída pela prática da sodomia. Os anjos foram para a cidade para resgatar o Ló. E os homens da cidade queriam que os anjos saíssem para abusar dos anjos. Eles se relacionavam um homem com o outro. Né? Tudo aquilo que é contrário à natureza, né? É a sodomia. Nem os ladrões. O ladrão também não herda do reino de Deus. Se ele não se converter, não tem como ele ir para o céu. Se ele se converter, ele vai. O ladrão na cruz não se converteu na cruz? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Se o ladrão se converter, ele vai para o céu. Amém, Jesus? Mas e se ele não se converter? Não vai. Não vai. Nem os ladrões, nem os avarentos. O que é uma pessoa avarenta?
Tem vários adjetivos, né? A gente fala que é mão de vaca, não é aquela pessoa que é assim, hein? Mão de vaca, muquirana, sovina, pão duro, vamos botar assim. Nem os avarentos, nem os bêbados, olha aí. Você fala muito, né? Nem os maldizentes, quem fala mal dos outros, nem os roubadores. Cuidado para não roubar de Deus. Lembra do Malaquias? A Bíblia diz: roubará o homem a Deus, todavia mal me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Como é que é sério? Eu não posso roubar de Deus. Cuidado para não roubar de Deus. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11: e é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ele disse que alguns estão vivendo assim, mas alguns têm sido lavados. Jesus tem lavado você. Jesus quer lavar você de toda essa prática aqui para você entrar no reino de Deus. Amém, Jesus? Você percebe que o reino é mais do que você pensava? Pastor, o dia todo eu pedi a Deus: Deus, venha o teu reino, que o teu reino venha. Mas eu estou descobrindo que eu não estou preparado para o reino, não. Se o reino vier agora, se Jesus voltar agora, ou se eu partir agora, como é que vai ser? Será que eu estou pronto? Dá tempo de eu me consertar? E às vezes não dá? E quantas pessoas não têm tempo para nada? Então, observemos essas coisas, irmãos. No reino não se entra de qualquer jeito. Amém ou não amém? Amém? Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo? Então se conserte para entrar no reino de Deus. Aqui volto a dizer, Jesus também colocou o reino como sendo o céu. Para entrar lá eu preciso estar em dia com meu Deus. Esteja em dia com Deus. É por isso que todo dia você vem à igreja, aí a palavra mostra para você: melhora isso. A palavra mostra para você: conserta isso. A palavra de Deus diz para você: olha, vê isso daqui, olha, isso daqui tem que ser mudado, isso aqui tem que ser melhorado. E assim a pessoa vai fazendo, a pessoa vai melhorando, pessoal. Porque senão não vai entrar no reino de Deus. Você viu aqui a palavra falando sobre o adultério. O missionário, ele conta um caso na televisão de um homem que estava traindo a sua companheira. E no momento em que ele estava no motel com uma outra mulher que não era dele, e ele era um servo de Deus, estava errado com Deus, se afastou do caminho de Deus. Em algum momento tinha uma televisão no quarto. Em algum momento, eles esbarraram no controle da televisão e a televisão ligou. E por incrível que pareça, quando ligou, quem é que apareceu na tela da televisão na hora? O missionário Soares. O missionário apareceu na hora, apontou o dedo e disse assim: aí não é o seu lugar. Quando ele viu aquilo, ele falou: o missionário está me vendo, rapaz, eu estou todo errado aqui, desse jeito. Vestiu a roupa, sai daqui, vamos embora daqui. Voltou para a igreja, largou a amante, largou tudo, voltou para a mulher dele e ficou firme com Deus até o fim da vida dele. Ele viu que ele estava torto, ele viu que ele estava errado. Se o reino vem naquela hora, ele estava todo errado com Deus. Meu irmão, às vezes a pessoa está pedindo: vem o teu reino, mas não está preparado para o reino. Se prepare para o reino, ou seja, se prepare para quando Jesus vier. Alguns vão ficar de fora. Deus não quer que você fique de fora em nome de Jesus. Deus quer que você entre no reino de Deus, irmão. O missionário conta um caso também de um homem que ele já era até pastor de uma igreja. E um dia ele mandou uma mensagem para o missionário dizendo: missionário, eu sou há 30 anos da igreja, mas só há uma semana eu posso ir para o céu. Porque eu estava numa prática que ia me levar para o inferno. Mas o Senhor, com a palavra que o Senhor deu lá no show da fé, eu ouvi aquela palavra, eu entendi aquela palavra, e agora, depois que eu recebi aquela palavra, eu me consertei, agora eu posso ir para o céu. Obrigado, missionário, porque aquela palavra me libertou e agora eu posso ir para o céu. Olha que coisa séria. Meu irmão, o reino de Deus não é bagunça. Fala para o seu vizinho aí, ó, o reino de Deus não é bagunça. O reino de Deus não é. Mas olha, lê de novo comigo para a gente fazer a oração, verso 11. É o que alguns têm sido, ele disse aqui, alguns estão na idolatria, alguns estão, né? Mas haveis sido lavados. Deus já lavou você. Mas haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados. Deus já justificou você em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Deus nos justifica, irmão. O que é justificar alguém, pastor? Justificar, vamos dizer assim, que você falta ao emprego, né? Faltou o dia de trabalho, ele levou um atestado e o atestado é genuíno. Pode descontar o teu dia? Não.
Você apresentou o atestado e o atestado é genuíno, tem que ser genuíno, né? Não pode ser atestado comprado, né? Eu contei para você de um amigo meu que faltou o trabalho para jogar bola. E ia jogar contra um time que ele não conhecia. Aí na hora do jogo, quem é que era que ia jogar contra ele? O time do patrão dele. Ele faltou trabalho para ir jogar contra o time do patrão. E na hora o patrão olhou ele assim e falou: tu não foi trabalhar e tá aqui jogando bola, né? Tu tá doente. Se tu aparecer com atestado lá amanhã, eu te mando embora. Perdeu o dia e perdeu feio. Agora, se o atestado é genuíno, eu não posso descontar o seu dia se você realmente estava doente e não pôde trabalhar. Então o seu dia foi justificado. Você faltou, mas é como se nunca tivesse faltado. Justificação é isso. Eu errei, mas é como se eu nunca tivesse errado. É o que o pastor Jaime fala. Lá no mundo ele fumava, ele bebia, ele disse assim: o Jaime nunca fumou, quem fumava é o velho Jaime. O Jaime nunca bebeu, quem bebia é o velho Jaime. Pastor Paulo Sabino nunca bebeu, quem bebia era o velho Paulo, eu não. Eu sou nova criatura, eu fui justificado, é como se eu nunca tivesse feito nada de errado. Agora veja, Jesus limpou você, amém, Jesus? Mas foste lavado, ele disse aqui, Jesus já te lavou, já te limpou. Não volta para essas práticas, não. Fala para o seu irmão, Jesus já te limpou, não volta a fazer essas coisas, não. Senão vai ser igual aquela história da porquinha, né? Você dá um banho no porquinho, o que o porquinho faz? Volta para a lama. Aí não adianta nada. Você não é porquinho, você é ovelha de Jesus. Seja sempre ovelha dele em nome de Jesus. Então, há práticas que podem nos levar para a perdição. Não vivamos nessas coisas em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Vamos aplaudir a palavra de Deus? Não dá tempo de eu falar mais?